Metallica e o famoso Black Album. O álbum mais famoso do Metallica, lançado em 1991, quase não existiu, por dois motivos. E este vai ser o assunto desse vídeo do Megafone Música e Cinema. Em 1991, uma época muito fértil na música, em todos os estilos, o Metallica nos brindou, nos presenteou com um dos melhores discos, um dos discos mais bem feitos de todos os tempos, o famoso Black Album. Esse aqui que eu tenho é uma edição limitada, então a capa é um pouco diferente, né? Mas é o Black Album aqui, né? Deixa eu até pegar aqui o encarte para a gente ver aqui que é o Black Album, para não deixar dúvidas. Aqui está o vinilzão. Quem conhece o Metallica, acompanha a banda, obviamente sabe do lendário baixista, o Cliff Burton, que morreu num acidente trágico em 1986, quando a banda fazia uma turnê pela Suécia, sul da Suécia, promovendo o álbum Master of Puppets. Para quem não sabe da história, vou resumir aqui bem rápido. Eles viajavam num ônibus, esse ônibus tinha beliches, e ali na noite de setembro, na Suécia, o Kirk Hammett, o guitarrista do Metallica, fez uma aposta com o Cliff Burton para ver quem dormiria na beliche mais confortável que tinha nesse ônibus. Eles fizeram a aposta e o Cliff Burton ganhou. O Cliff Burton foi dormir nessa beliche e, como era uma época de muito frio, a pista estava com gelo e o ônibus patinou ali e acabou capotando. O corpo do Cliff Burton foi jogado metade para fora do ônibus, metade ficou dentro do ônibus e o ônibus foi capotando em cima dele. Uma coisa trágica, e ali encerrava a carreira desse espetacular baixista, o Cliff Burton, que faleceu ali com seus 24 anos. Com a morte do Cliff Burton em 1986, entrou em seu lugar o baixista Jason Newsted. E por que eu estou citando o Cliff Burton, sendo que o Black Album foi lançado bem depois? É porque o Cliff Burton, ele como um líder e ele que dava a última palavra no Metallica, provavelmente ele nunca aceitaria o Black Album. E por quê? Porque os integrantes do Metallica, eles estavam com uma ideia de lançar um disco que fosse mais palatável e que aumentasse o público do Metallica e não ficasse só restrito ao público mais radical do heavy metal. E para isso, eles chamaram o genial produtor Bob Rock, ele que produziu discos do The Cult, Aerosmith, Motley Crue, Bon Jovi, e ele era o cara certo para poder fazer o disco com essa ideia que os integrantes tinham. So close, how far, couldn't be much more from the heart. E isso ia totalmente contra as ideias do Cliff Burton. Se o Cliff Burton estivesse vivo, provavelmente ele não concordaria em fazer um disco que saísse mais ali do nicho do heavy metal para abranger outros públicos. Isso seria algo quase impossível, inconcebível o Cliff Burton. E o segundo motivo foi justamente terem chamado o produtor Bob Rock. Porque Bob Rock ele já era muito famoso, muito conhecido por ser exigente ao extremo.
E quando o pessoal do Metallica chamou ele para produzir o Black Album, ele foi muito claro. Ele chamou os 4 e falou assim: tudo bem, vocês querem trabalhar comigo? Ótimo, mas a coisa comigo funciona da seguinte maneira: eu não dou sugestões, eu dou ordens. E aí ele olhou pro Lazurk, que era um dos caras considerado um dos caras mais chatos do Metallica e que tem uma personalidade muito forte. Bob Rock nem ligou pra isso, olhou pro Lazurk e falou assim: então você, Lazurk, vai ter que fazer aula de bateria. Imagina o Lazurk ter que ouvir um cara falar que ele teria que aprender a tocar bateria. O Lazurk ficou puto, olhou pros caras e falou: não, manda esse cara embora, não põe esse cara não. Mas o Bob Rock, ele, mais uma vez, seguro, olhou pros 4 e falou: é o seguinte, eu só trabalho com bandas em que seus integrantes deem o melhor de si. Se vocês não querem dar o melhor de vocês, contrata outro. E aí, ele, com essas palavras duras, ele conseguiu convencer o Lazurk a fazer aulas de bateria. E pra piorar, o Lazurk fazia as aulas de bateria com Bob Rock acompanhando as aulas. Ele ficava ali do lado do Lazurk, vendo todas as aulas, assistindo, pegando no pé do Lazurk. O Black Album já seria o 5º disco do Metallica, então a banda já tocava há muito tempo, já fazia shows há muitos anos, mas o Bob Rock, ele ficava incomodado, que ele dizia que o Lazurk acelerava muito as músicas, errava alguns compassos e que ele não admitia isso em nenhuma banda em que ele ia produzir. Vocês veem como o Bob Rock, o cara era o cara mesmo. E não foi só o Lazurk que sofreu na mão dele, não. James Hetfield também, sobrou até pra ele. Quando eles deram as músicas do Black Album para o Bob, ele ouviu todas as músicas e ele chegou pro James e disse assim que ele deveria mudar algumas letras de algumas músicas. Não para tirar o sentido das músicas, não. Ele deveria tirar algumas palavras e prolongar algumas sílabas. E 2 músicas em que o Bob Rock pediu pro James fazer isso é na Enter Sandman e na Sad But True. E ele mexeu também nos arranjos de The Unforgiven. Ele é responsável pela introdução da música Wherever I'm in Ruin. E assim nasceu o Black Album. E muitos fãs mais radicais começaram a dizer que o Metallica estava mais comercial, que o Metallica tinha se vendido. Eu acho tudo bobeira, tudo bobagem. Eu não vejo problema algum em uma banda lançar um disco mais comercial, desde que as músicas sejam legais. Se as músicas forem legais, qual o problema disso? E uma outra coisa muito curiosa do Black Album, que é a capa, né? Bom, eu vou colocar foto aqui da capa mesmo, que ficou... Todo surgiu o disco, a capa clássica mesmo, né? Não essa aqui da edição limitada. Mas você vendo essa foto, isso foi uma ideia do Lazurk, essa capa, e teve 2 motivos bem interessantes. Um é não colocar desenhos na capa, como todos os discos do Metallica sempre teve aqueles desenhos bem legais, porque o Lazurk, ele dizia que todo disco de rock, a capa tem tudo a ver com o que você espera desse disco. Quando você vê uma capa com os desenhos bem mirabolantes, você já tem uma ideia, isso especificamente em discos de rock, você tem uma ideia do que vai ouvir. E com essa capa toda preta, ninguém tinha muita ideia do que ia sair ali daquele disco, né? Então essa foi uma primeira sacada muito legal. E a outra é uma brincadeira com o álbum branco dos Beatles, né? Olha aqui, tem... Você pega aqui a capa do Metallica e pega o álbum branco, você vê que é totalmente uma ideia contrária mesmo, né? Black Album é um disco que não envelheceu, é um disco que o tempo vai passando, ele continua moderno, um disco para quem gosta de heavy metal, um disco para quem leva o metal a sério, feito por uma banda que leva a sua carreira a sério. Metallica Black Album, disco extremamente recomendado.
não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal. Um abraço e eu vou ouvir mais uma vez o Black Album agora. Até a próxima!